Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e desta vez falando sobre cinema em preto e branco. A propósito, este é mais um vídeo preto e branco como o anterior, que era sobre o cinema mudo, para fazer sentido. O cinema preto e branco durou muito tempo a sua era, mas ele não acabou-se de uma vez. Tanto que de vez em quando aparecem alguns filmes preto e branco, outros experimentais. Mas a questão é que ele não deixou de ser importante. Mesmo que a sua época e a sua duração tenham se acabado, vira e mexe, a gente ainda encontra alguns filmes preto e branco. Mas qual foi a proposta e ainda continua sendo a proposta do preto e branco? Bem, eu quero deixar bem claro que quando surgiu o cinema colorido, ainda era mais barato fazer o preto e branco, porque o colorido era muito caro. Mas ainda assim, ele não perdeu a sua estética e beleza. Então, vamos agora conhecer algumas curiosidades sobre o cinema preto e branco. Atmosferas atemporais, foco na narrativa, emoções, pode simbolizar alguma coisa de interessante. O preto e branco é uma coisa que chama muita atenção. E eu acredito que em termos de gênero, ou melhor, nem é gênero oficialmente falando, e sim subgênero, o noir. É muito mais comum encontrar preto e branco no noir do que o colorido, embora haja exceções como Chinatown, Los Angeles, Cidade Proibida, que são coloridos. O preto e branco, ele não apenas assim foi um grande período não só no cinema, como também na fotografia, na televisão, nesses três meios assim que são os mais famosos. E também tem a realidade subjetiva, além de ser uma linguagem visual única de luz, sombra e textura, no qual eleva muito a era clássica do cinema. E isso é muito comum para fazer algumas homenagens. Por exemplo, eu acho que não é o único, ou um dos poucos filmes do Tim Burton, preto e branco. É o caso de Ed Wood, uma biografia do seu ídolo, Edward D. Wood Jr., mais conhecido como Ed Wood, que Ed Wood foi reconhecido como o rei dos filmes B e o pior cineasta de todos os tempos, mas eu gosto, acho legal, sou capaz de dar 5 estrelas mesmo sendo feito de uma forma ridícula, capenga, mas é uma coisa assim divertida ver esses filmes B. A propósito, os filmes B também eram e ainda são comuns o preto e branco. O preto e branco também continua sendo uma escolha artística e até pessoal, no qual dá para fazer uma linguagem mais profunda e estilizada. Claro, o preto e branco também contém uma linguagem rica. E no começo, quando começou o colorido, algumas vezes evitava-se o uso do filme colorido por algumas distrações. E também algumas coisas que não combinariam bem, como por exemplo, quando se vê Quanto Mais Quente Melhor, do Billy Wilder, ele viu que a maquiagem dos atores vestidos de mulher, no caso de Jack Lemmon e Tony Curtis, ficava num tom muito esverdeado. O que fazer? Preto e branco. E o resultado ficou excelente. Deu uma aura do clássico da época, já que o filme é de 1959, mas se passa em 1929. E não dá para esquecer um outro caso interessante, é a Psicose do Alfred Hitchcock. Como ele viu que o sangue vermelho poderia ficar uma coisa muito berrante e escandalosa, ele optou pelo uso de preto e branco. E, obviamente, também barateou os custos da produção. Ele fez assim com os recursos de televisão, como se diz. E também não posso deixar esquecer uma coisa importante. O preto e branco dá uma aura de cinema clássico. Eu também tenho alguns filmes em preto e branco do meu canal do YouTube. Só um preto e branco que ele é falado, que é um curta-metragem, que é o Cuidado com a Bomba. Os outros dois, além de serem preto e branco, são mudos, que é o caso de Rotina e Filmagens de Raízes, que é o único longa-metragem nesse sentido. Bom, em relação ao preto e branco, eu também quero deixar claro uma coisa.
Quando o filme foi feito originalmente em preto e branco, é muito melhor deixar como está. Já soube de alguns casos de filmes que foram colorizados, o que também é uma forma de, como é que eu vou dizer, de danificar uma obra original. É uma coisa que eu discordo. Mas também discordo de outra coisa, o inverso. Filmes que foram originalmente coloridos e tiveram a versão em preto e branco, como são os casos de Parasita e aquele O Nevoeiro, que é um remake de um filme do John Carpenter. Mas a questão é, o preto e branco tem o seu charme, tem a sua essência, chama muito a atenção da fotografia. E às vezes tem o caso de um filme que ele é realmente colorido, mas com cenas em preto e branco. Muitas vezes é comum o uso em flashbacks. Por exemplo, a novela Top Model, que eu assisti quando era criança na época, continha algumas cenas em preto e branco para flashbacks. Mas também também vi quando mais velho, quando foi reprisado no canal Viva em 2012. Mas eu também não posso deixar de esquecer alguns filmes que mostram um bom contraste entre o colorido e o preto e branco. No filme Asas do Desejo, as pessoas, os humanos, enxergam em colorido. Já os anjos, eles enxergam em preto e branco. Olha que jogada de mestre do Wim Wenders. Mas a questão é, não vale a pena e não e fica muito feio danificar uma obra original. E não estou falando só de filme, mas também falo de fotografia. Não vale a pena colorizar uma coisa assim que já foi da forma original. E também não posso esquecer outra coisa importante. Jorge Méliès foi um dos pioneiros a tentar inserir a cor nos filmes preto e branco, mas ainda muda os seus filmes. Filmes de curtas-metragens. Ficou legal, mas nada melhor que o preto e branco original. E tem casos de pessoas assim que passaram a maior parte de sua vida fazendo filme preto e branco. Chaplin praticamente só fez preto e branco, com exceção de apenas A Condessa de Hong Kong, de 1967, que foi o seu único colorido. Bem, então é isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Espero vocês num próximo vídeo. Até lá e que Deus abençoe vocês.